Aleluia! Shalom Adonai! Amado irmão, amada irmã, amados do Senhor. Mais uma noite o servo, evangelista Marcos Persiliano, trazendo uma mensagem de reflexão para a tua mente, para o teu coração, para edificar, consolar e exortar a tua vida. Sempre. Porque a intenção desse servo é sempre trazer uma reflexão, mas dentro dela uma mensagem profética para a tua vida, para te conduzir àquilo que Deus tem para você. E nesta noite eu estava refletindo sobre o texto de 1 Samuel, ali onde Ana se coloca na presença do Senhor, no templo, orando, derramando diante do Senhor a sua tristeza de ser estéril. Sabe, amado irmão, eu só vejo ali naquela situação, na situação que ela vivia, de ter cerrado a sua madre, como diz a palavra, pelo Senhor. Ela não ficou revoltada com Deus. Ela buscou no Senhor a solução, a resposta, o fruto do ventre. Ela buscou no Senhor a realização do seu sonho, que era ser mãe. Porque ela não era uma esposa sozinha, ela tinha outra que, na verdade, entrou na vida do marido exatamente porque ela era estéril. Porque naquela época, quando o homem se casava com uma mulher que não gerava filhos, ele tinha o direito de se casar com outra para poder ter filhos. E a outra teve vários, alguns, e zombava dela. Tirava sarro, fazia brincadeiras de mau gosto. Ela não se importava com a dor de Ana. O nome dela, Penina. Penina não se importava com a luta de Ana, com a desonra que era para ela não conseguir gerar filhos. Para ela era algo que a levava a ser uma mulher triste, amargurada. Mas ela não se prostrou diante da situação. Pelo contrário, ela orou constantemente diante do Senhor, buscando o milagre de se tornar uma mulher fértil, uma mulher pronta para ser mãe, de ser literalmente a auxiliadora idônea para o seu marido, que já tinha se casado com outra para poder ter filhos. Mas ela ainda sonhava ter filhos e buscou constantemente no Senhor. Buscou com toda a força, com toda a determinação. Entenda, amado irmão, tem lutas na tua vida que você vai precisar ter determinação. Como diz a palavra em Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, seja firme. E a luz vai brilhar nos teus caminhos. Jó 22, 28. Então, meu amado irmão, Ana não se prostrou e ficou depressiva, revoltada com Deus. Não. Ela desceu à casa do oleiro. Ela foi buscar com sacrifícios, com ofertas ao Senhor, orando e confiando nele. Deus honrou a fé dela. Deus honrou a fé de Ana. Deus lhe deu um filho. E ela fez um voto, falando que se o Senhor atendesse ao clamor dela e desse um filho varão a ela, esse filho seria dele. Estaria sempre servindo a ele. Ela fez essa consagração do filho antes de gerar. Antes de poder gerar, porque ela era estéril. Mas ela falou, não,
se o Senhor me der graça de viver esse milagre, eu entrego esse filho diante do Senhor. Então, amado irmão, Deus se alegrou com isso. Ah, mas a palavra de Deus não diz que ele se alegrou. Pensa comigo. Deus deu Samuel a ela. Ela entregou Samuel ao Senhor. Ela teve outros filhos. Deus se alegrou com a posição da serva do Senhor. Da mulher que fez um voto, cumpriu o voto com toda a disposição. Porque ela falou só uma coisa, ela falou, depois que desmamar, depois que deixar de amamentar o meu filho, ele vai ser entregue. E vai servir ao Senhor pro resto da vida. Ele não vai fazer outra coisa a não ser servir ao Senhor. Vai viver pro Senhor. Nazireu. Só do Senhor. Então, amado irmão, você consegue visualizar o propósito, a determinação, o empenho? Quando ela colocou um propósito diante de Deus, ela se sacrificou. Jejuava, orava, com certeza. Com certeza. Mas ela falou, eu não quero ter um filho para eu criar, para eu conviver sempre. Não, eu quero ter um filho para acabar com a minha vergonha. E eu vou entregar ele ao Senhor, para servir ao Senhor. Porque a vergonha dela era não gerar, não ter filhos. E Deus concedeu essa graça a ela. Então, amado irmão, você tem vergonhas na tua vida? Algo que você não consiga fazer? Algo que você não consegue nem sequer fazer mais ou menos? Tem coisas que você não tem habilidade? Amado, a palavra de Deus diz que nós fomos criados com um propósito específico e cada um permaneça diante do Senhor naquilo em que foi chamado. Mas entenda também que algumas vezes tem coisas que não é questão de não termos nascido para fazer. Significa que temos que desenvolver alguns talentos ainda, algumas habilidades que não nos foram dadas de maneira natural. É algo, na verdade, que precisamos conquistar com o nosso esforço. Tem coisas que não são talentos naturais, amado irmão. É conquistado com esforço, com dedicação, com empenho, com renúncia, com sacrifício. É construção. Tem coisas na nossa vida que temos que construir. Ela não tinha como gerar filhos. Ela construiu espiritualmente. Com oração, com renúncia, com sacrifícios. Ela gerou. No Senhor. Eu estou falando pelo que a palavra nos conduz a entender. Ah, mas Deus tinha um propósito. Com certeza, pelo que a palavra revela, com certeza Deus tinha um propósito. Mas isso não tira as atitudes dela. Deus sabia. Deus não. Deus sabe tudo. Ana sabia do propósito de Deus em relação a Samuel. A dar Samuel a ela. Ana não sabia. Pelo contrário. Para ela, era uma vergonha não gerar filhos. Porque nós, seres humanos, não temos ideia do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. É por isso que devemos ter fé. Senão a fé não seria necessária. Por isso temos que ter fé, amado irmão. É por isso que o Senhor nos trouxe todas as referências que a Bíblia nos traz, para nos direcionar em muitas áreas de nossas vidas. Porque tem muitas coisas que vivemos que não temos referência. Meu Deus, o que eu vou fazer diante dessa situação? Eu não sei lidar com isso, eu não sei fazer, eu não sei assimilar, eu não sei me desenvolver diante disso. A Bíblia nos ajuda. A palavra do Senhor nos é luz. Porque a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os pés, para direcionar, para você andar sempre seguro, sabendo onde você pisa, sabendo o que você faz.
Ah, mas eu não sei fazer algumas coisas, eu não sei lidar com algumas coisas, tem situações que para mim são difíceis demais e tudo mais. Amado irmão, você confia em Deus? Falei de confiança esses dias agora, mas eu pergunto para você, você consegue confiar em Deus? Se Deus falar para você agora, faça algo que você não sabe fazer, mas ele fala, faça algo para mim, que você não saiba lidar com isso, lembre-se de uma coisa, na palavra de Deus está a nossa capacitação. Se ele falou, faça algo para mim, se você não soubesse antes a partir da palavra de Deus, você já tem capacidade. Porque a palavra de Deus gera vida em nós. Gera habilidade, gera capacidade, gera dom, gera talento, gera direção, gera tudo o que precisamos. Porque nele está tudo o que precisamos. Mas precisamos confiar. Ana confiou. Ana confiava, sacrificava, entregava ao Senhor as suas orações, seus pedidos, o seu clamor e principalmente nunca ficou questionando, murmurando, dizendo: não, mas eu não aguento mais a Penina me envergonhando, me humilhando e tudo. Não, ela nunca questionou. Ela chorava, sozinha, muitas vezes. Se separava e ficava chorando na presença do Senhor. Ela se sentia humilhada pela situação, mas ela não murmurou. Ela seguiu o caminho certo. Confiança no Senhor. Entregar ao Senhor tudo o que você não pode fazer. Tudo o que você não consegue pela tua natureza. Entrega ao Senhor. Confia no Senhor. E aí, Ele vai cumprir a palavra que Ele tem revelado a nós. Na vida de cada um que confia. Dentro do propósito. Não vai ser especificamente, não, eu vou viver o que eu sonho, porque eu sonho assim, assim, assim. Não, você vai viver. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Mas não significa que seja o teu projeto. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Entenda, os caminhos dele são mais altos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você precisa apenas se colocar diante dele, falando: Senhor, se cumpra em mim toda a tua vontade. Eis-me aqui. Eu confio no Senhor. Eu creio que eu vou viver meus sonhos também, creio, mas que seja dentro da tua vontade. E se algo que eu sonho não é da tua vontade, tira do meu coração. Você tem essa disposição de obedecer a Deus e renunciar o teu sonho que não está dentro do propósito? Isso é pessoal, de cada um. Se você tem disposição de renunciar ou não, cabe a você decidir. Mas entenda, você vai viver conforme a fé que você pratica. Porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Só que conforme o poder que você permite que Ele opere na tua vida. Ah, então eu permito conforme o poder que em nós opera. É conforme aquilo que eu creio, aquilo que eu coloco em prática, aquilo que eu tenho condição de assimilar. E não tem a ver com o meu entendimento. Mas eu falo assim, mas que eu tenho condição, porra, olha, realmente, olha, eu preciso fazer isso. E aí quando eu entendo que eu preciso fazer e faço, eu vivo o milagre. É conforme o poder que em nós opera. Porque o poder de Deus vai nos conduzindo, esclarecendo o que nos é muitas vezes difícil. Porque Ele é Deus. A verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta em todos os aspectos. Dentro do plano de Deus, dentro do propósito que Ele tem. Confia. Deus é mais. Deus é maior. E louvado seja o Senhor, que sempre nos dá graça para continuarmos lutando.
Ana teve a vitória e foi mãe do maior profeta, Samuel. Mas louvado seja o Senhor. Ah, mas teve Elias, teve Eliseu, sim. Mas assim, se você. Samuel, na verdade, ele foi um sacerdote. Foi um profeta também, sim. Mas ele foi um sacerdote. Ele foi um homem de Deus que. Ele foi referência. Quem ungiu Davi? Ele ungiu Saul também, com certeza. Por causa da dureza do coração do homem que pediu um rei. Mas depois de Saul, ele ungiu Davi. Porque ele obedecia a Deus. Ele obedeceu ao Senhor em todos os momentos. Esteja em obediência e o Senhor vai te conduzir ao extraordinário. Há coisas além do que você consegue entender e alcançar com o teu entendimento. Deus tem muito mais. Amém? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que dormamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, amado irmão e amada irmã. Tenha um descanso pleno, restaurador, renovador, e que você esteja sempre preparado para o novo de Deus, para o extraordinário da fé, para o extraordinário da graça, porque o melhor de Deus está chegando para todos que confiam nele. Amém? Eu creio e eu tomo posse, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e conte sempre comigo se precisar, só chamar. A assinatura tem todos os contatos. Deus abençoe. A paz do Senhor.